Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Notícia de última hora sobre a situação do JJ. Então fique até o final do vídeo que você vai entender tudo sobre a notícia do JJ. Notícia de última hora sobre a situação do JJ. Se ele vem agora ou só no final do contrato dele lá com o Fenerbahçe. E o Flamengo espera não. Notícia de última hora, fica até o final e vambora pro vídeo sem mais enrolação. Mas antes disso, né, já peço seu like aí para ajudar o canal, créditos ao canal da Jovem Pan Esporte. Link na descrição e vambora pro vídeo. Like, valeu. Falando pro Bruno e pro Nilson, a informação é de que o Jorge Jesus, isso estão nas páginas aí de Flamengo, não é informação minha. Tô aqui vendo, inclusive, do Paparazzo Rubro Negro, que é um canal que também traz muitas notícias, dando crédito, que diz que o Jorge Jesus acaba de confirmar, isso ele deu a notícia há 48 minutos. Contato de Marcos Braz, feito ontem à noite. Isso até aí vai pelo que o Mauro César deixou claro aqui. O Flamengo vai atrás do Jorge Jesus para ter pelo menos um não dele. É isso. Tendo o não dele, pronto, a torcida não vai atacar a diretoria, vamos atrás de outro nome. Feito ontem à noite o contato. Mas o Jorge Jesus pediu ao dirigente que entenda que não quer deixar o campeonato turco agora. Jorge Jesus está disposto a vir para o Flamengo, mas se o Flamengo esperar até o fim do seu contrato com o Fenerbahçe, dia 20 de maio. E aí, logo acima, tem a informação. Apesar de confirmar contato com o Marcos Braz, Jorge Jesus deixou claro para amigos que não falou ainda de valores com o Flamengo e não pediu mundos e fundos. O Jorge Jesus reforçou ainda que o Braz perguntou quando seria possível deixar o Fenerbahçe e respondeu que precisaria de algum tempo, especialmente para poder falar com o presidente e esperar o término do campeonato turco. Marcos Braz então falou que colocaria um técnico interino no comando da equipe profissional após a saída do Vitor Pereira. Jorge Jesus teria pedido para esperar, mas Braz garantiu que não poderia aguardar mais de uma semana pelo português. Bom, se não pode aguardar mais de uma semana, não vai ser o Jorge Jesus. Mais uma semana, vocês a partir de agora, é isso? Então o Marcos Braz é aquilo que eu falei, tá? O que eu vou prestar muita atenção, eu vou questionar sempre aqui, é se tem realmente vontade do Flamengo em ter o Jorge Jesus ou se eles só estão querendo jogar pra galera, que é o que eu acho que fizeram da última vez, inclusive falando com pessoas ligadas ao Jorge Jesus, é o que eu acho que aconteceu da última vez, e isso eu vou ficar prestando atenção, porque é muito fácil. O Mauro César mesmo disse ontem aqui que o Jorge Jesus pode estar usando, a imprensa pode estar usando, mas dirigente também use. Eu falei aqui pra ele. Dirigente sabe usar jornalista, sabe usar canal de YouTube, eles passam a informação que eles querem, é dada a informação e assim eles têm a verdade deles. Então isso eu acho que o torcedor também tem que prestar atenção. O Flamengo quer mesmo o Jorge Jesus ou o Flamengo vai fingir querer o Jorge Jesus só para ter esse não e aí poder ir atrás? Lembrando que o Landim tem o Jesus engasgado pela forma como ele saiu do Flamengo. Então é bom ter esse cuidado também e a gente vai ficar de olho em tudo para trazer a informação certa. Eu tentei falar ontem com o filho do Jorge Jesus, que eu tenho contato, me ignorou, a gente aqui fala, mandei pelo menos umas 3 mensagens, ficou o grilinho lá, cri, 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 não fui respondido e vou seguir tentando, vou falar com amigos também para trazer a situação do outro lado. Bruno. Assim, tem dois cenários que são muito óbvios e claros. Uma é que o Jorge Jesus é o único treinador que hoje daria sossego no Flamengo, assim, que é o único treinador que a torcida aceita, que se chegar outro, seja lá quem for, pode ser o Tite, o Sampaoli, que eu acho técnicos muito bons, mas se em um empate em casa já vão ser contestados como todos os outros que passaram por aí, ninguém consegue ficar nem perto de um ano no Flamengo, ficar mais ou menos 6 meses no Flamengo, até menos. Então, ninguém tem sossego para trabalhar, o único que teria sossego é ele. Aí dentro desse cenário, se a diretoria do Flamengo quiser esperar pelo Jorge Jesus, isso tem que ser uma coisa muito clara e a diretoria segurar a sua decisão, porque ela ficaria com o interino por um tempo.
E tem que assumir o risco de que pode perder jogo com um interino. Vou ficar mais de um mês com o interino e se perder jogo, é isso, nós decidimos isso e... Até uns 15, uns 45 dias, viu, Bruno? Sim, Porque, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá na semifinal da Copa da Turquia. E não é baba. Que não tá nem Galatasaray, nem... Sim, nem Besiktas. Então eles têm que segurar as decisões deles. Decidimos ficar 40 dias com o interino... Sabemos que temos jogos de Libertadores, de Brasileiro, mas independente disso, a gente assume esse risco e vamos esperar. Ok, banca. Igual quando eles trocaram o Dorival pelo Vitor Pereira, foi uma decisão arriscada, que a maioria das pessoas discordaria, como discordou. E eles tinham que segurar, e não seguraram. E fizeram uma multa de 15 milhões em 3 meses, o cara trabalhou 3 meses, vai ganhar 15 milhões. Triste ele não deve estar. Então eles têm que segurar. E se for esse o caso... Tem que ser tudo assinadinho. É contrato assinado e anunciado. O Jorge Jesus está contratado, assinou o contrato, assim que acabar o contrato dele, ele vem. Porque se for só na palavra, pode aparecer um cenário, por exemplo, assim, que não é difícil. Carlo Ancelotti fala pro seu Edinaldo, olha, eu vou ficar aqui em Madrid, tô feliz aqui, tenho mais um ano, vou ficar aqui. Eu acho que ele é um nome até óbvio para ser a segunda opção. Aí ele tem um acerto verbal com o Flamengo. Aí o seu Edinaldo Rodrigues liga lá, olha, você quer dirigir a seleção? Ele pode ir. Então tem que, se for assim, tem que ser com um contrato assinado, anunciado multa alta. E bancar. Nós decidimos ficar 45 dias com o interino, o Jorge Jesus está contratado, o contrato está assinado e ok, beleza. É um risco, você assume. Você está lembrando uma coisa que ele fez. Ele assinou com o Flamengo e foi embora. Ele renovou isso. A bronca do Landim é exatamente essa. Pagaram a multa. Pagou a multa. A bronca do Landim é essa. Ele assinou o contrato com o Flamengo e foi embora. A multa foi baixa, mas ele assinou o Flamengo e foi embora, assinou contra. Essa é a grande bronca do Landim. Eu acho o seguinte, o Flamengo, claro que o Jorge Jesus é um nome que a torcida do Flamengo aceitaria. Temos aqui o presidente da Mimimi, que é o nosso Osmar, que bate na tecla de volta. E por ele esperaria, 45 anos. Espera a vida. Eu esperaria. Volta Messias, eu falo. Jesus vai voltar. Ele que criou esse negócio de... Gente, mas tinha que acabar essa situação do Jesus no Flamengo. Ou ele vai ganhar, ou ele vai perder e vai acabar. Deixa eu falar uma coisa. Por isso que eu esperaria mesmo. Se perder, sai de cena. Gente, vamos tirar um negócio extra treinador. O Flamengo tá com um problema muito sério. Acho que isso daí é seríssimo. E você, que é um cara bem informado, eu também tenho minhas fontezinhas, fontes que viveram lá, que conhecem lá, dos dirigentes que passam a mão na cabeça dessa jogada usada toda que está lá no Flamengo. E é uma jogada usada vencedora. É um grupo de jogadores que estão no Flamengo, é um grupo de jogadores vencedores, que obtiveram grandes conquistas no Flamengo. Enquanto a sua diretoria não resolver tratar o Flamengo sem paternalismo, vamos tratar o Flamengo com profissionalismo. Jogador aqui, acabou a história do paternalismo. Não tem mais paternalismo aqui. Vamos ter profissionais cuidando de vocês que são profissionais. O Flamengo vai ter problema, inclusive, mesmo com o retorno do Jorge Jesus. Pode ter certeza. Vai ter problema mesmo com o retorno do Jorge Jesus. A culpa de quem é? É de uma direção paternal. O Flamengo curvou-se à conquista dos seus jogadores, do seu elenco. Curvou-se. Alguns saíram, mas muitos que conquistaram continuam lá e continuam julgando-se donos do clube. Então, ou o Flamengo muda essa mentalidade, traz de volta uma mentalidade extremamente profissional, ou então o Flamengo está fadado a insucessos mesmo tendo um grande elenco. Essa é a realidade do Flamengo. Porque aqui fica discutindo só a conversa de treinador. Só se discute a conversa de treinador. Por que nenhum treinador dá certo no Flamengo? Deve ter alguma razão. Será que todos são extremamente incompetentes? Esse Vitor Pereira é muito incompetente. Mas todos que passaram por lá são extremamente incompetentes? Será que o trabalho do Dorival Júnior teria terminado mesmo no Flamengo? Ou alguns jogadores teriam colocado isso a diretores importantes do Flamengo? O seu Dorival já deu o que tinha que dar. Será que não foi? Será que esses jogadores não são assim? Será que esses jogadores estão se aproveitando de todos os títulos conquistados para tomarem posição não só de atletas, mas como dirigentes do Flamengo também? Aí que está a ferida do Flamengo. A grande ferida do Flamengo está aí. Eu não estou falando bobagem, não. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Então,
O Flamengo pode trazer o Jesus, voltar a ganhar, ser um técnico vencedor, se dar bem com os jogadores dirigentes, né? Porque tem jogador dirigente lá dentro. Com os jogadores dirigentes do Flamengo, pode se dar bem e a coisa voltar a funcionar. Como não pode voltar a funcionar. Então não é certo para mim que o retorno do Jesus vai colocar a casa em ordem se a direção do Flamengo não resolver atuar. Quem tem que ser cobrada muito é a direção do Flamengo. Aí eu tô com o Landim, porque o Landim sabe de todos esses problemas. Ele tem consciência de todos esses problemas paternais da direção do Flamengo. Enquanto o Flamengo não resolver... Mas é ele que comanda o Flamengo? Sim, mas ele tem compromissos políticos com gente que ele não pode mexer. Mas então a culpa é dele. Mas aí você não tem que estar com o Landim. Você tem que questionar o Landim. Não, eu tô com o Landim porque o Landim ele tem resistência ao Jorge Jesus. Porque ele sabe que não é só uma questão do Jorge Jesus ali. Pera lá, ele tem resistência ao Jorge Jesus, mas ele banca o Marcos Braz, que é o que você está dizendo que é o maior culpado. Eu acho que é um dos grandes culpados. Então pronto. Um dos grandes culpados. Defender o Landim. Um dos grandes culpados é o Marcos Braz. É o diretor de futebol do Flamengo. E o Landim fala, ele vai comigo até o final. Trata os caras com paternalismo absurdo. Eu me recordo, rapaz, não na época só do Dorival. Asmar, me surpreende essa informação que você trouxe aqui, claro, você recebeu, né, que o Marcos Braz teria dito pro Jorge Jesus, você tem 7 dias para responder. Foi o paparazzo rubro-negro. Então, eu dei aqui uma notícia do paparazzo. E respeitando a informação. A minha é que o Flamengo vai esperar pelo Jorge Jesus. Aqui, já cogita a hipótese de esperar. A sua eu acho mais viável. Eu não estou. Você sabe que eu não desconsidero a informação. Eu só acho que o Marcos Braz não estaria em situação tão confortável de dar 7 dias de prazo para o Jorge Jesus. Acho que ele não teria isso, mas de qualquer maneira pode ter acontecido. Para mim é muito estranho isso. O fato de essa informação esperar 45 dias, se eu fosse presidente do Flamengo, eu facinho esperaria e ainda colocaria um enorme relógio na porta do clube com contagem regressiva. Olha, todo dia, minuto a minuto. Sabe como é que é? Tá chegando a hora. Tá chegando, ele vai chegar. E o relógio correndo, Um momento emocionante. Porque se ele deu o prazo de 45 dias, com 45 dias ele topa, fecha o acordo. Eu faria isso. Agora, se sentiu que não tem nenhuma chance, deixa muito claro. Olha, tentamos, não tem acordo, ele não quer resolver, ele não aceita o valor que a gente ofereceu, é muito distante. Explica, porque senão a diretoria do Flamengo vai ficar com um pipinaço na mão, vai ficar com aquela imagem que já ficou para alguns, naquele episódio em Portugal, quando ele não foi contratado, que é que não se esforçou o suficiente para trazer o Jorge Jesus. Então, é isso aí, nação. Vou ser bem rápido aqui, bem curto aqui, rapidinho. Eu concordo com o Nilson César, que ele falou, até eu concordo em parte, né? Ele chegou em um ponto ali que ele citou que a diretoria do Flamengo, principalmente o Marcos Braz, né? Passa a mão, né? Em cima da cabeça de muitos jogadores. Isso é, a relação da diretoria com os jogadores do Flamengo é de paternidade. O Mauro César simplesmente isso também. É isso. Enquanto não tiver uma gestão profissional, vai ficar isso. O jogador passando a mão. É uma relação de pai e filho. Não de empregado e empregador. Isso, quando chega um determinado momento, complica. Os jogadores do Flamengo, eles têm um tamanho gigantesco. E dificilmente um dirigente chega lá e questiona. Dificilmente. Sinceramente. Será que o Marcos Braz ele tem tamanho para chegar lá no vestiário quando o Flamengo perdeu o Mundial, quando perdeu a Recopa e perdeu agora de 4-0? Será que o Marcos Braz, o Landim, tem tamanho para chegar lá no vestiário e começar a questionar o Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro? Eu acho que não. Os jogadores do Flamengo pegaram um tamanho tão grande que praticamente os jogadores do Flamengo não são questionados pela diretoria, não sofrem pressão. A pressão externa eles relevam tranquilamente, mas a pressão interna deveria acontecer, não está acontecendo, né? E outro ponto que o Nilson César falou, sobre o Estouco Landim, aí ele começou a falar besteira ali e se pulou, né?
Outro ponto, Flamengo esperar o Marcos Braz, Flamengo esperar o JJ em 45 é meio complicado, né? Porque o Flamengo vai ficar, caso o Flamengo espere 45 dias, aí ele só vai vir dia 1º de junho, né? Que acabou o contrato, 1º de junho vem. E dia 3 já tem um jogo contra o Vasco, clássico. Então ficará 13 jogos sem o Jorge Jesus se esperar até lá. É aquilo, o Flamengo está sem comissão técnica. A comissão técnica, todo mundo saiu junto com o Pereira. Então é aquilo. O Flamengo não tem um padrão tático de jogar. O Flamengo tá bagunçado dentro de campo. Então é aquilo. Esperar 45 dias para um time que tá mal organizado, preparação física, condicionamento físico dos jogadores estão muito abaixo. Se o Flamengo estivesse jogando bom futebol, até tudo bem, mas o Flamengo não tá apresentando merda nenhuma em campo. Tá apresentando nada em campo. Então é aquilo, esperar 45 dias é muito arriscado. Eu, na minha visão, eu não esperaria. Caso o Jorge Jesus não venha, tem aquilo também, Flamengo fazer joguinho, né? Ah, a gente foi lá e ele quis vir. Bem, como o Thiago Agemar falou no começo do vídeo. React. Eu, particularmente, não esperaria. Sinceramente. Tem o Sampaoli, que é o fã dele, e tem o Dorival. Caso o Dorival já disse que volta já, né? Até postei um vídeo. Então é aquilo. Caso o JJ, ou ele só tá enrolando em cima do Flamengo, pode ter essa opção também. Caso o JJ não venha, eu acho que, sinceramente, voltaria com o Dorival. Sinceramente, então eu quero saber a tua opinião. Você esperaria 45 para trazer o JJ de volta? Quero saber a tua opinião. Só aqui nos comentários, deixar sim ou não. Só isso. Tamo junto.